continuarmos ouvindo do jeito que estamos ouvindo, sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. Cenas como essas são sinais de que a vida no Nordeste tem poucas esperanças. A seca na região deixa sem água e sem comida mais da metade das cidades, prejudicando quase 9 milhões de pessoas. Sem força para ficar em pé, esta vaca agoniza, por ironia, no município de Flores, interior de Pernambuco, onde não brota nem capim. É igualmente a gente vê uma criança chorar com fome. Hoje mesmo eu me acho numa situação. Quando eu tranco os bichos na roça, eles ficam olhando para onde eu vou. O seu Antônio Martins, de 40 anos, é outro símbolo da situação do nordestino. Ele carrega baldes de água para um cortume, recebe 200 mil cruzeiros mensais para caminhar 18 quilômetros por dia. Com esse salário, dá para imaginar o que ele come. Como um feijãozinho a meio-dia, quando é tarde, bota um pouquinho de arroz naquele carro que sobra e faz aquela sopa, né? Carne, o senhor come? De jeito nenhum. Batata? Nada. Para os agricultores sem poderes, sem recursos, restam poucas opções. O seu João Adão dos Santos, por exemplo, abandonou a roça para trabalhar nesta olaria, um antigo açude. Se depender da agricultura, está morto. Não vai mais nem morrer, está morto já. Fome e sede, sofrimento e miséria são a matéria-prima de uma indústria que faz da seca um negócio, com dividendos políticos e econômicos. Olá. O Brasil desde sempre convive com os contrastes. A seca que assola o Nordeste é a que inspira alguma das mais belas páginas da cultura brasileira. A música, o teatro, o cinema, a literatura são ricos em histórias e personagens sertanejos. Eles são fonte de beleza para a arte, mas a realidade ainda é muito difícil de encarar. Fome, sede, sofrimento, abandono ainda fazem parte daquela paisagem. E a indústria da seca, tema de hoje do Memória e Contexto, ainda dá muito o que falar. Nossos convidados são a engenheira agrônoma do Procam USP, Vanessa Empinotti, e o Raimundo Domingos Silva, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. A parte musical fica por conta do violonista José Ricardo Silva. Olá, prazer em recebê-los aqui. Eu queria abrir falando o seguinte, nós mostramos aqui na abertura um vídeo de 1993, 20 anos. Alguma coisa mudou, Vanessa? Eu acredito que tem questões que ainda se perpetuam, que ainda são as mesmas, né? Mas eu também acredito que algumas coisas mudaram. Talvez elas não estejam nessas imagens que foram mostradas, né? Mas é importante lembrar que a região ainda é a mesma, é um semiárido. E que tem uma ocorrência de aquilo chuvas, que a gente chama né? de polígono das secas, lá que é Norte de Minas, Bahia, Piauí, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. São as mesmas regiões ainda. Sim. E a gente sabe, historicamente, que existem períodos de estiagem que se repetem a cada 12, 14 anos, né? Então, e sempre existiram também uma série de tentativas de diminuir esse sofrimento, de melhorar condições de vida daquela região. Então, ao mesmo tempo que a gente vê a mesma história se repetindo, também existem outras histórias que já são diferentes, né? Sim. Eu acho que a gente pode conversar mais nesse programa hoje. Com certeza. Agora, Raimundo, a gente fala nessa expressão indústria da seca. Como indústria, a gente pressupõe que alguém ganhe com isso, não é? E essa indústria continua assim, em pleno funcionamento? Ela continua ainda... Eu não diria em pleno funcionamento, mas ainda com um poder de força bem expressivo, por conta, mais de 2013 para cá, perdeu força porque, pelo menos quando se fala da questão do alimento, aí já tem o povo saindo daquela situação caótica, que era... Em período de estiagem, faltavam os dois alimentos principais, o sólido e o líquido. O sólido hoje já é algo que podemos dizer que teve uma melhoria significativa, muito significativa, depois dos programas sociais que atendem esse povo. Então a gente já não vê mais aquele problema do saque,
ou seja, as pessoas disputando lá o chique-chique, ou seja, aquele cano do chique-chique, ou seja, assando aquilo no fogo para comer. Então, isso a gente pode dizer que são cenas que a gente não vê mais. Não vê mais. Mas a questão da água ainda é um problema, porque não há um atendimento a todo o povo que está no semiárido. Nós estamos falando aí de pelo menos 9 milhões de pessoas que vivem, se você contar os 11 estados que compõem o Nordeste, nós temos 9 né, que compõem o Nordeste, mas temos aí uma região de Minas, uma região do Espírito Santo também que faz parte do polígono. Então, é o norte de Minas, né? Então temos essas regiões aqui que são no Sudeste, que estão também dentro da região de seca. Sim. De seca. Então, as cisternas que foram construídas, claro, precisaria de 1 milhão de cisternas, um pouco mais de 1 milhão de cisternas, 1.300.000 cisternas, para atender o povo com água. É um processo lento, não tem todas essas cisternas, mas nós podemos dizer que muita gente foram beneficiada e hoje sofre menos. Claro que você vai ver as imagens, até o último dos telejornais, que tem regiões que de fato não tem cisterna ainda e a água de chuva que teve lá não teve como armazenar, portanto as pessoas sofrem. Mas esse é um processo, é lento a recuperação ou sair desse processo é lento. Mas a gente fica meio assustado com a lentidão, né? Porque desde sempre, desde que existe o Brasil, tem Mas seca, isto é um processo. Peraí, Raimundo, nós vamos continuar essa conversa já. Isso aí, né? Nós vamos ver mais um vídeo agora. Em Serra Talhada, interior de Pernambuco, a miséria contrasta com os sinais de prosperidade nos domínios do presidente da Câmara dos Deputados, Inocêncio Oliveira. 5 fazendas e uma concessionária de motos. Na concessionária, o DENOX, um órgão do governo, começou a perfurar o 6º poço em propriedade do deputado. Este poço, que ainda não foi concluído, é apenas uma gota d'água em um oceano de 18 mil poços já perfurados pelo DENOX em propriedades particulares. Só que por estar na propriedade do 2º homem da República, virou o pivô da história da indústria da seca, que no seu subterrâneo esconde tráfico de influência e favorecimentos políticos e econômicos. Esses favores são distribuídos de olho nas eleições. Ouça, por exemplo, o discurso do deputado Inocêncio Oliveira defendendo o candidato dele à prefeitura de Serra Talhada na campanha do ano passado. Acabamos de liberar 92 milhões de cruzeiros pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária para projetos de eletrificação rural em Serra Talhada. Estamos fornecendo pedra, barro e areia à população pobre e carente de Serra Talhada. Eu tenho uma fita onde o senhor tem a sua voz gravada, onde o senhor diz que distribuiu na campanha eleitoral do ano passado material, pedra, barro e tijolo para as famílias de Serra Talhada. Não, eu nunca fiz isso porque não fiz. Você está fazendo uma pergunta incômoda e eu repilo veementemente a sua pergunta. O nome não condiz com a pessoa, né? Vamos falar a verdade. Inocêncio? Ainda existem muitos inocêncios por aí, Vanessa? Existem. E isso é muito interessante observar, porque essa é uma prática muito antiga naquela região, né? Desde 1800, que ainda se perpetua. Essa que é a coisa mais louca, né? Mas, ao mesmo tempo, é interessante ver que é importante você também trazer a conscientização da população para que ela também se posicione e não aceite esse tipo de favor, né? E até, de certa forma, que também tem que ter uma oportunidade de ela ter acesso a essa água que não seja via pessoas como ele. Sim. Né? Agora, existem formas, existem meios, da maneira como as coisas acontecem nessa região que a gente está conversando aqui a respeito, delas se informarem melhor com relação a esse tipo de político. Quer dizer, chega lá a informação, quer dizer, é óbvio que a pessoa, na prática, está sentindo que esses políticos não fazem bem a elas. Mas precisa que isso se transforme realmente numa vontade de reagir, né? Mas esse trabalho, ele também já vem acontecendo há muito tempo e veio por trás. A Igreja Católica é um grande promovedor dessa discussão, né? E mesmo até com a criação da própria ASA, que é
articulação do semiárido, né, com uma série de movimentos sociais envolvidos, eles trazem essa discussão e essa mobilização para essas comunidades mais pobres. E trazendo essa questão do fortalecimento, do entendimento, do que significa ter esse acesso à água e quais as alternativas que eles têm. Então, daí que surge esse projeto de 1 milhão de cisternas, né? Que o foco é esse, é de você criar uma infraestrutura para uma população pobre da zona rural, que ela tenha pelo menos uma água de consumo próprio. E que ela possa, então, começar a lidar e quebrar essa dependência com esses grupos que criaram, eles são os intermediários do acesso aos recursos naturais. Né? E todo o dinheiro que sai do governo federal não chega, né, nas pessoas que precisam. Essa é uma outra história que a gente vai falar. Mas eu queria agora que o Raimundo contasse um pouco dessa história dos metalúrgicos que se juntaram, arrecadaram dinheiro do abono e construíram cisternas no Nordeste. Eu queria que você contasse para a gente um pouco. Eu acho que essa foi uma das experiências, pelo menos para mim, das mais ricas. E acho que um empreendimento nesse sentido que os metalúrgicos da ABC fizeram de grande valia. Isso, foi em 2003. Entre 2003 e 2004 foi construída a cisterna. Mas, na verdade, a campanha salarial que a gente fez em emergencial em 2003, e aí isso depois resultou em um abono que os trabalhadores da categoria doou 2%. Aí, naquele momento, todo mundo querendo dar uma contribuição no início do governo do presidente Lula para o Fome Zero. E nós tínhamos tido experiências anteriores de arrecadação de alimento. Eu até mesmo estive à frente de uma arrecadação de alimento que foi feita em 98, onde eu fui até a cidade de Salgueiro levar 2 caminhões, 2 carretas de alimento que foi distribuído lá em diversas comunidades para 1.400 famílias na época. E então a gente pensou, o que fazer com o recurso, já que o alimento você pode levar ele e em pouco tempo será esquecido. Então, vamos transformar em um outro alimento, um alimento líquido. E aí a gente fez contato com o pessoal da ASA, e como a ASA ela está em todos esses estados do Nordeste, em diversos segmentos, seja na igreja, nos religiosos, ou seja em outros ONG, seja sindicato, seja todos os movimentos organizados, hoje estão dentro da ASA. Então a ASA virou essa grande guarda-chuva que compõe, e cada um com sua forma de se organizar, de se articular. E aí eles fizeram alguma sugestão de algumas comunidades, e a gente acabou escolhendo 5 estados, ou 3 estados, 5 cidades. E vocês construíram quantas cisternas? 500 o projeto era para construir 450 cisternas, mas aí aquela mobilização do povo e eles participando, foi possível, o dinheiro rendeu um pouco mais, aí deu para fazer 538 cisternas. E mudou muito a vida daquelas pessoas? E 13 casas. 538 cisternas e 13 casas. Eu participei de todo o processo até entregar a última casa com uma cisterna para esse povo. Que legal. Nós já vamos continuar. Agora é hora de colocar a música aqui no nosso bate-papo. E a gente está aqui com o Zé Ricardo Silva. Estou com 3 discos aqui que não são seus ainda, né, Zé Ricardo? São participações suas? Isso. Esse grupo do Grupo Origens, esse que você está mostrando do Grupo Origens, né? A gente tem músicas minhas, inclusive tem uma música que eu dediquei a uma cidade do sertão da Paraíba, que é a minha cidade natal, né? Princesa Isabel. Inclusive eu estava viajando esse mês de janeiro, eu passei o mês inteiro lá, eu vi de perto, né, a questão da seca e tudo mais. E eu sou apaixonado pela paisagem nordestina, toda é lindo, né? Só que infelizmente... É o que a gente estava falando no começo, né? Só que... Rende coisas lindas na arte, mas a realidade é muito infelizmente dura, né? A realidade está muito dura, né? Tá e esses outros discos aqui? Tem esse segundo, isso, tem esse com que a é do Amaury Falabella, né, que eu arranjei, toquei com ele, o Rafael Monteiro. Né, e o terceiro? Esse João Argola, ele foi meu professor, eu fiz uma participação no CD dele, no Quarteto Origens. Tá, e o seu CD solo sai quando? O meu CD, se Deus quiser, esse ano já está pronto aí, já estou trabalhando nele, né?
Tô só esperando a Funcultura aí liberar pra gente começar a entrar em estúdio e tudo mais. Então eu já tô aí. E o que você vai tocar pra gente é do que vai estar no CD? Vai estar no CD também. Então tá bom. O que é? Eu vou fazer o Feira de Mangaio do Sivuca. Tá bom.